1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu quero saber se tu gosta mais de coxinha ou de bratwurst. Polêmica. Eu sou a Lia Maria e eu tenho aqui uma definição sobre diferença cultural. É o tempo que você leva até entender porque a outra pessoa é diferente. Se você pensa sobre isso, mandei. Até fiquei filosofando aqui, né? Muito bom. Hoje o Alemanha Cast com uma convidada especialíssima que vai ser a primeira alemã gravando com a gente. A gente fala muito dos alemães aqui, como é que eles são, como é que eles não são. E hoje a gente convidou a Lea pra se defender aí, né? Vamos ver a visão dela. Aê, finalmente. Finalmente. Vamos ver a visão dela aí, o que ela pensa da gente brasileiro. E antes da gente ir pra pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten? Eu sou a Lia Maria, eu sou a comediante alemã que mora aqui no Brasil já faz 3 anos. Eu faço shows de stand-up, viralizou ano passado. E faço agora também bastante vídeos online, né, com a pandemia. Minha vida tá bem legal no Brasil. Falta só um cachorro, acho que no meu lado, mas é isso. Esses teus vídeos aí viralizaram muito, né? Inclusive até meu pai, que deve estar escutando seu podcast, mandou pra mim vídeos seus e tudo. Sim, eu também recebi de todos os meus amigos do Brasil. Todo mundo perguntava, tu conhece ela? Conhece ela? E daí a gente acabou seguindo você aí no YouTube e tal. E daí hoje a gente convidou aí pra gravar, pra você se defender do que a gente fala dos alemães aqui nesse podcast. Agora vamos ouvir de você, o que você tem pra dizer. Não, tá ótimo, tá certo. E conta pra nós aí, quando você chegou no Brasil, qual foi o primeiro choque que você teve? O que te chamou a atenção? Então, eu acho que o primeiro choque cultural era quando eu cheguei de avião no Brasil, em São Paulo, e as nuvens se abriram e eu vi a cidade, São Paulo, que foi impressionante para mim, porque eu nunca fui numa cidade tão grande assim, que não tem fim, né? Não acaba, né? E quando eu saí do aeroporto, era também, tipo, a quantidade das pessoas, de casas, de edifícios e também a diferença social. Eu pensei, na verdade, nesse momento, tipo, nessa primeira meia hora, eu pensei que, meu Deus, eu não vou sobreviver nesse país. Mas até agora deu certo. Olha, eu vou dizer pra você que, apesar de não ter nada gigante como São Paulo, né? Mas quando eu cheguei aqui também, eu pensei a mesma coisa. Será que eu vou conseguir sobreviver nesse lugar? Que eu acho que é natural, viu? Mas realmente não tem nada parecido com São Paulo na Alemanha, assim. É muito denso, assim, né? Tudo em cima do outro, os prédios gigantes. Berlim é tipo um vilarejo em comparação. Sim. E muita gente não entende isso, né? Tipo, a gente mora aqui em Stuttgart. Stuttgart tem o dobro do tamanho de Blumenau em população, né? Tipo, pro Brasil é uma cidade pequena, né? Só que pros padrões alemães é até uma cidade grande, né? Sim, então. E além disso, o que mais te chamou a atenção, né? Tem uma coisa que teve alguns alemães que contaram pra mim, você pode confirmar ou não. No Brasil, a gente tem aquele contato físico, né? A gente encosta nas pessoas, né? A gente abraça as pessoas. E na Alemanha não é bem assim, né? Sim. Isso te chama atenção ou não? Isso me chamou bastante atenção, especialmente no início. No início era algo tipo estranho beijar e abraçar as pessoas que eu não conhecia, assim, tipo, do nada. Mas eu cheguei num ponto que não entendi mais a diferença. Quem eu deveria beijar e não abraçar. Até meus amigos falaram que não precisa beijar todo mundo, sabe? Tipo, mas é muito difícil para mim entender a diferença. Mas realmente, às vezes,
quando eu volto para a Alemanha e encontro, tipo, a família ou parentes, eu abraço eles. Muitas pessoas gostam, mas outras ficam, às vezes, tipo, ela realmente gosta de, né, calor humano. Porque é diferente. É bem diferente a Alemanha. Sim, mas a gente tem alguns amigos que, quando a gente veio pra cá, a gente já logo começou a abraçar eles. Agora, sempre que eles veem a gente, eles já vêm abraçar, sabe? Não, e dão uns abraços fortes às vezes. E eu falo, sai daqui, cara. Ah, não precisa abraçar tanto, rapaz. Sai daqui. E eu acho que é bem o costume mesmo, né? Sim, total. Não, e acho que, não sei, isso de fazer mais perto também das pessoas, né? Mas às vezes eu preciso falar aqui no Brasil de algumas pessoas e me fico até intimidada, sabe? Tipo, quando... Sufocada. É, Uhum. porque às vezes não consigo lidar quando a pessoa está muito perto o tempo todo. Tipo, não dá nenhum espaço para você falar, para articular, tão perto. É um jogo, né? É diferente, né? Pegando o que a Fernanda Sim. falou, esses nossos amigos aí, alguns, no começo ficavam tudo meio assim, né? Não abraçavam direito e tal. Parecia que eu tava abraçando um poste, sabe? Um poste de eletricidade, assim. E aí agora também já não soltam, né, cara? Então é bem louco isso, cara. É diferente. E essa regra aí dos beijos e tal, eu sinceramente não sei explicar pra alguém como é que funciona no É Brasil, que né? cada lugar é diferente. Pra gente lá em Blumenau é 2 beijos. 2. Tem lugares que é 3, tem lugares que é 1. Ô, louco. Então, eu acho que o que eu não entendo é que, tipo, se você também beija pessoas, tipo, a partir de qual momento você beija também pessoas que têm a maior idade ou você ainda não conhece, sabe? Tipo, isso é difícil pra mim. Eu quero cumprimentar, mas eu não sei como, sabe? Tipo, essa dificuldade que eu tenho. Não, eu tô pensando agora, é complicado mesmo. Às vezes tu chega que tem um monte de gente, tem lá 30 pessoas, não tem como beijar todo mundo, né? Então, sim. E- O teu chefe, sabe? Tipo, Não, se dá mal. boa pergunta. Não, no escritório, na empresa eu não dou beijo em ninguém, né? Sempre aperto de mão, né? No Brasil, eu não sei. Mas no Brasil também você acha? Na empresa eu nunca... Mas eu na minha empresa eu dava beijo em algumas É? pessoas. Olha aí, Fernanda. Então, Não existe uma regra. Não existe uma regra, né? Mas é mais uma coisa que não existe regra no Brasil, né? Então isso não é de todo mal, né? E outra coisa que teve um amigo alemão que contou pra mim que eu queria perguntar pra você, né? No Brasil, todo brasileiro tem o chinelo Havaianas, né? sim. E eu já ouvi de alemães que foram pela primeira vez na praia no Brasil e tinha que sair na rua de chinelo Havaianas. Só que eles não conseguem andar, não conseguiam andar com chinelo Havaianas. Você tinha esse problema também, não? Eu acho, na verdade, um pouco desconfortável de andar de chinelo na rua. Tipo, na praia até entendo, mas eu acho que eu não tenho nenhum grip, sabe? Tipo, quando eu tô andando, eu tô sentindo que, tipo, não conseguindo, tipo, andar normal porque falta um grip, alguma coisa assim. Eu acho que o meu marido também tem esse hábito de andar de chinelos, assim, em São Paulo, mas eu já acho que é esquisito porque São Paulo é uma... Não sei, quando você tá tão longe de praia, a partir de um momento você não anda mais de chinelo, sabe? Tipo... Mas a gente aproveita que no verão a gente vai no mercado, vai em tudo quanto é lugar de chinelo eu vou de também. chinelo. E as pessoas ficam olhando. Nossa, sério? Mas eu consigo fazer isso 3 semanas por ano, né? Mas enfim. Imagino isso. Porque realmente o almoço usa quando for pra Schwimmbad, né? Tipo, Piscina, né? Piscinas, essas coisas, mas não na rua, assim, né? É engraçado. E outra coisa que com certeza você deve ter notado já. Bom, tem os supermercados alemães, né? Tipo Lidl, Aldi. Esses caixas são atletas, né? Porque eu nunca vi pessoas trabalharem tão rápido, né? Passando as compras, né? Eu morria de medo de ir no mercado quando a gente chegou. Rapaz, eu fico com medo até hoje, né? Vou organizando a esteira pra que eu consiga ganhar tempo, né? Pra colocar as compras. Sim. E no Brasil, quando eu fui pro Brasil a última vez, eu fiquei irritado. Você passa por isso também? Então, eu já cheguei nesse momento que eu só compro online para evitar esse encontro. Para evitar esses mal-humorados que saem depois do mercado, porque a mulher na minha frente leva meia hora. Mas o que eu não entendo é que tipo, também a pessoa no caixa, a mulher, também tá de boa. Tipo, ela tá nem aí. Às vezes a outra pessoa tá no celular e a pessoa no caixa também não faz nada. Eu penso... Agora eu entendo porque a filha tá tão longe. Isso não vai pra nada, sabe?
Não, é bem irritante. Tipo, o alemão gosta de eficiência, né? Tipo, não perder tempo com isso. Então, você tem que funcionar. Quando você sai da casa na Alemanha, você tem que funcionar 100%. Isso que você nunca morou no interior do Brasil, viu? Porque tu vai no interior mesmo. Sabe da vida de todo mundo. O caixa e a pessoa que tá fazendo a compra conversam sobre tudo. E tu tá lá aguardando atrás da fila, esperando. Se duvidar, o caixa sabe até o nome do teu cachorro. Então, isso é um negócio realmente ser visto no Brasil, porque às vezes também nas lojas, eu também evito, porque eu não consigo ficar 1 minuto sem 2 atendentes no meu lado. Já sabe o que é? Que ajuda. Meu Deus, me dá um tempo de dar uma olhada. Né? Já vem aquela pressão em cima, né? É verdade. É verdade, tu nem tem tempo de olhar o que tu quer, porque já vem. E daí sai uma, tu diz que não quer, vem outra. É isso mesmo. É verdade. Bem observado, porque aqui a gente já acostumou, né? Aqui geralmente tem atendimento se você pedir, né? Se tem alguém pra te ajudar, mas normalmente não tem, né? Sim. Tem mais uma pergunta que eu já vi você respondendo. É biscoito ou bolacha? Putz. Eu acho que biscoito mesmo, tem que falar. Será? Pra gente é bolacha. Pra vocês é bolacha? Então, eu acho que até hoje não entendi. Já fiz até um vídeo, coloquei online, falei que agora tô no Rio, agora tô falando bolacha, tu agora acerta. Mas daí vi um monte de comentários que não, biscoito é salgado e bolacha é doce. Não. Então, daí é difícil. Acho que não tem resposta. Qual é a versão de vocês? Eu falo bolacha, mas eu sei que o pessoal fala biscoito em outros lugares, né? Mas eu falo bolacha. Mas eu acho que é a mesma coisa do crepe, sabe, Berliner. Tem vários nomes para esse negócio da padaria. Verdade. Pro sonho, que a gente fala sonho de padaria no Brasil. Isso. A Berlina, pra explicar pra audiência aí que não conhece, é como se fosse um sonho, parecido com um sonho, né? Que tem no Brasil, que também tem controvérsias aqui. Então. Total. Você trabalha na área de saúde no Brasil e tem interesse em trabalhar na área aqui na Alemanha? A escola de alemão Sprache und Wissen, da professora Ludi, não conta somente com cursos de alemão geral, mas também com cursos específicos para profissionais de saúde, com vocabulário e lições focadas para quem deseja trabalhar na área em alemão. Para saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Ludi no Instagram, através do @aludfonseca. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Então, Leia, conta pra nós aí como é que os brasileiros te tratam aí. Todo mundo fala que nem criança contigo. Você tá me entendendo? Quer que eu fale mais devagarinho? Como é que é? Então, já fiz também, né, uma piada no meu show sobre isso, que realmente, especialmente no início, todo brasileiro falava comigo como criança. Tudo bem com você? Você quer uma cerveja? E até hoje, realmente, tenho ainda essas experiências. Eu acho que, assim, tipo, eu até já falo pra pessoa, já tô aqui no Brasil faz 3 anos, mas tem gente, né, que mora no país faz anos e não fala a língua, né? Eu acho que isso que deixa a pessoa virar assim, de falar comigo assim. Mas, assim, eu lembro uma experiência que foi, acho que o pior até agora, foi quando eu fiz uma sessão com uma terapeuta que sabia que eu tô aqui no Brasil, que sabia que eu faço stand-up, então eu falo publicamente para pessoas e mesmo assim, quando a gente falou sobre diferenças culturais, ela olhou para mim e fez gesticos bem altos, falando que não, você tem que entender que o brasileiro, ele gosta de se abraçar. E, tipo, se abraçou mesmo, tentando me explicar. Eu falei, ok, já entendi. Eu já entendi isso. Eu falei, meu Deus. Mas eu acho que já melhorou bastante, especialmente desde as pessoas me conhecem por falar fluente também online, né? Então, a pessoa não tem mais esse medo de falar também um pouco mais rápido comigo, né? Porque se você já faz a apresentação, né, fazendo piada em português, eu acho que a gente já passou dessa fase, né, mas é que é uma coisa que eu até queria saber de você, porque no Brasil, o Brasil é muito grande, né, e tipo, não é fácil você encontrar um estrangeiro no Brasil, né, e daí na Alemanha aqui você vai em qualquer lugar, aí tá cheio de estrangeiro, né, e como é que as pessoas
Tipo, elas têm curiosidade pra saber mais de você, assim? Como é que é isso? Eu sinto total, mas eu acho, na verdade, isso uma grande vantagem do Brasil, assim, porque por ser um país mais velho, a Alemanha é menos curioso, assim, tem menos curiosidade ou interesse em falar tanto como estrangeiro como brasileiro, né? E acho que isso, na verdade, é bom, porque aqui os estrangeiros são recebidos com braços abertos. Eu acho que não tinha nenhuma experiência ruim no Brasil. Sempre eram pessoas que eram felizes e alegres de falar comigo e de, não sei, me perguntar coisas. E eu acho que também não fico cansada de falar sobre isso, porque é um tópico que eu levei para a vida, né? Também estudei ciências culturais, então eu acho que eu me interesso bastante, assim, né? Você estudou ciências culturais e foi parar no Brasil, hein? Olha só, que coisa legal, hein? E comecei, na verdade, com antropologia e daí fui para o Brasil, estudei também antropologia na USP um pouco. Fiquei até um pouco chocada que aqui no Brasil vocês ainda ensinam tanto Lévi-Strauss. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele pesquisou bastante nos povos indígenas e daí ele escreveu bastante matéria que é um pouco, não sei, tem matéria mais moderna, quer dizer assim. Enfim, mas isso foi tipo maravilhoso, na verdade, para mim também conhecer povos indígenas aqui no Brasil. Então eu acho isso bem legal se você se interessa para culturas, né? Estudar aqui no Brasil também. Interessante, até porque eu acho que a gente não estuda tanto assim, né? Cultura indígena, a gente sabe que eles fizeram e tal, como é que era, mas na escola a gente acaba não estudando tanto assim, sabe? Porque quando o pessoal chegou ali, os portugueses e tal, foi meio que um massacre, né, contra eles, né? E hoje em dia muito se perdeu, né? E também eles não tinham escrita, né? O que dificulta a gente entender exatamente como é que era a estrutura deles e tal, né? Mas interessante. E tu chegou a visitar algum povo indígena? Sim, eu fui em São Paulo e fui para um povo que fica, acho que no parte norte. Daí eu fui uma vez, mas eu preciso dizer que não foi uma experiência tão boa, porque eles abriram, na verdade, nesse dia as portas para visitas, né? Tu não pode chegar assim do nada lá. Então eles abriram as portas lá e eu não estava lá 1 hora ou 2 horas e já chegou um ônibus com evangélicos que queriam, tipo, ensinar qual religião eles deveriam viver, né? Então... Pros índios? Nossa! Exatamente como os portugueses fizeram 500 anos atrás. Então, Os índios faziam piada também, não? Não, assim, tipo, eles, na verdade, eles tinham um evento, tipo, mostrando um pouco do dia a dia, né? Sobre a cultura. Eles mostraram um pouco também sobre a história. E a história dos indígenas também no Brasil. E daí os evangélicos ficaram lá, tipo, se aproximando deles e entregando flyers e livros, meu Deus, etc. Que loucura. Bom, mas que experiência legal você teve, hein? Muito bom. Muito legal. A gente que é de lá nunca teve. Tinha uma tribo indígena lá do lado da minha cidade lá. Mas também não sabia muito o que acontecia lá, não. Eu tenho bastante vontade também de conhecer, ir para a Amazônia e conhecer também mais povos lá. Eu até já também conheci mais pessoas que trabalham com isso também em Florianópolis. Tem bastante trabalhos e pesquisa ainda que está rolando lá. É bem legal, na verdade. Legal, legal. Então você está me dizendo que tem vantagem em ser estrangeiro no Brasil. Você tem alguma vantagem aí, alguma coisa ou não? Vantagem total. Às vezes eu vejo como vantagem de ser diferente e às vezes você quer também viver normal, porque dependendo do local onde você é, né, você sempre as pessoas olham para você o tempo todo, né? Assim, tipo, pelo menos a minha experiência. Mas a minha vantagem é que por alemães serem, tipo, reconhecidos no Brasil para ser pontual, trabalhadores, não sei, honesto, eu consigo trabalhar e fazer muitos trabalhos juntos com outros brasileiros, acho que muito mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que
não tem essa história, não tem esse preconceito, entre aspas, sabe? Como alemã, eu acho que as pessoas já te olham como uma pessoa eficiente, uma pessoa honesta e tal. Sim. E talvez não é válido pra todo mundo, né? Com certeza. Com Sim. certeza. Até a gente que veio do sul, nossa, as pessoas lá, a Alemanha pra eles a gente tá morando aqui, nossa, vocês moram na Alemanha, sabe? Eu imagino como é um alemão lá, visto por eles, né? Total. Mais pra região de Blumenau, né? Porque lá na minha cidade natal é tipo vir pra Alemanha e ir pra outro planeta, né? O pessoal vai pra outros países, né? Normalmente a Alemanha não é o caminho padrão, né? Apesar da minha família também eles migraram pro Brasil há muitos anos atrás, da Alemanha pro Brasil, mas eu tenho a influência italiana muito mais forte do que a alemã, assim. Diferente da Fernanda, que morava em Blumenau, né? Mas enfim. E uma pergunta, quando você chegou no Brasil, né? O brasileiro não fala inglês, né? No geral, assim, né? Como é que foi? Aí você já tinha português já? Como é que foi isso aí? O que as pessoas faziam? Que tipo de mímica, gestos as pessoas faziam pra te ajudar? Então, foi bem engraçado, porque eu fiz até um semestre na universidade de português, mas o mais engraçado era a primeira aula que eu tive com minha professora, que era de São Paulo. Ela falou na primeira aula, tipo, eu vou tentar ensinar um pouco português para vocês, mas para falar fluente no Brasil, esquece, tu não vai conseguir aqui. Eu falei, que ótimo. Que motivação boa, né? Pena que ninguém falou isso pra mim quando eu comecei a estudar alemão aqui, né? Realmente é assim, tu tem que, quando eu cheguei aqui no Brasil era isso, eu falei, oi, tudo bem, e não, nada mais, né? Então, quando eu fui, na verdade, viver os primeiros 2 meses junto com a família do meu namorado, e daí a mãe dele tentou falar o tempo todo. E o pior é que ela fala tudo em diminutivo. Então, apesar de já conseguir aprender algumas palavras, eu não entendi nada que ela falou. Porque ela falou pratinho, capinho, águazinha. Cervejinha. Então era bem difícil o início, assim. Mas eu acho que, de novo, uma vantagem também que as pessoas não falam tanto inglês, porque daí eu precisei me virar, né? Não consegui, fingir ou fundir com inglês, porque tem que falar português o tempo todo, né? Excelente ponto. Eu acho que se eu não falasse inglês, meu alemão seria bem melhor hoje em dia. Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que isso até tem pessoas que falam também que o alemão não fala tanto inglês como deveria por ser um país, tipo, nesse estado, sabe? E eu acho realmente a Alemanha deveria melhorar bastante nisso, né? Porque em comparação, por exemplo, com a Holanda, que não tem nenhum filmes dublados e assim, tu tem muito mais presente o inglês no dia a dia. Mas é porque o holandês é um idioma bem menos falado do que o alemão, né? Essa é a questão, né? Sim. Então, acho que dá essa diferença, né? Mas os alemães são bem perfeccionistas, né? Não, eles falam que não falam inglês, falam melhor que uma pessoa que estudou. Não, isso aí é uma coisa que a gente pode gravar um outro episódio, Leia. Fica o convite aí. Porque assim, agora eu falo, tipo, eu consigo me comunicar em alemão, beleza. Mas quando eu cheguei, eu não falava nada de alemão. Aí perguntava, né? A primeira frase que eu aprendi é Sprechen Sie English? Né? Perguntar se a pessoa fala inglês. Daí, não, a little bit. Daí eu começava a falar inglês. A pessoa tinha um sotaque britânico, tá ligado? E fala que não fala muito bem. Aí eu falei, vai tomar banho, cara. Sai daqui, meu. Não, a little bit. Que eu acho que o alemão, né, ele não exagera. Ele fala fluente, mas na verdade consegue, mas, sabe, não exagera nas habilidades, sabe? Tá bom. Outro dia a gente grava outro episódio falando do teu povo, Leia. Agora vamos focar nos brasileiros aí. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Conta pra nós aí, você sente falta da formalidade, né? Porque no Brasil não tem tanta formalidade, né? Tipo, do como você trata as pessoas, né? Aqui é tudo que nem eu, né? Preis, né? E meu sobrenome é Preis, tá? Ok. Daí você sente falta disso, não? Porque pra mim parece meio estranho, assim, sabe? O cara, às vezes, mais novo que eu, ou mais velho que eu, me chamando senhor, né? Pra mim seria me chamando de senhor, né? Cara, não tem 40 anos, né, cara? Ou também falar o formal zi ou du. Pra ti, tu achou muito diferente chamar todo mundo igual? Então, eu acho que agora, trabalhando nessa área artística, eu já prefiro de não ter esse zi, essa terceira pessoa, essa formalidade. Mas quando eu trabalhava no início aqui no Brasil, no Instituto Alemão, eu tinha bastante dificuldades, porque a gente trocava direto entre alemão e português. E daí, em português, eu falei você pro meu chefe, mas em alemão eu trocava para si, que era muito estranho. Eu nunca sabia como falar em português com uma pessoa. Era mal estranho. Eu acho que até hoje, tipo, se não fosse trabalhando realmente nessa área artística, que todo mundo tá um pouco mais informal, assim, eu teria muitas dificuldades nesse mundo de trabalho, sabe, de que é formal aqui no Brasil, porque eu não consigo falar você para uma pessoa que eu considero meu chefe, sabe? É muito estranho para mim. Ah, entendi. Para ti é estranho, soa como não natural, entendi. Sim. Engraçado isso, né? Porque pra mim eu chamava, sei lá, meu sogro fala senhor, tal, né? Meu pai, senhor, não sei o quê. Mas fora isso... O resto é tudo... É tudo ou uso você ou tu, né? Que é a mesma coisa, né? E engraçado que a gente já teve alguns vizinhos que a gente falou du e a pessoa corrige zi, só que a pessoa tem a nossa idade, sabe? É meio estranho pra gente entender isso também. Não, eu acho também a Alemanha deveria aprender nesse sentido também um pouco mais dos americanos, assim, porque eu sinto que, por exemplo, eles já têm conceitos também de empresas que são muito mais, assim, tipo, todo mundo no mesmo nível, sabe? Não existe isso de, esse meu chefe, ele é muito maior do que o resto da empresa, sabe? Acho que esse conceito de trabalhar já é antiga, sabe? Eu gosto muito mais desses novos conceitos das empresas que colocam todo mundo no mesmo lugar, sabe? Porque daí tu também sente-se mais valorizado, sabe? Entendi. Faz sentido, né? A minha empresa é mais um pouco assim, eu acho, também não é tão ela é um formal. pouco mais nova, né? Pode ser. Você trabalha com o quê? Trabalho com TI, né? Obviamente, né? O cara TI aqui na Alemanha é o cara que vem, né? Vim parar na Alemanha porque eu trabalhava nessa empresa em Blumenau e acabei vindo pela empresa pra cá, né? Aí por isso que eu vim morar na Alemanha. Entendi. Foi sem querer a troca ou foi a propósito? Não, eu quis mesmo. Aprender alemão aí. Feliz da vida. Tá, Lea, conta pra nós aí. E a pontualidade do brasileiro, como é que é? Existe? Pois é. Agora, vamos falar sobre algo. Vamos falar algo sério agora. Eu acho bem difícil. Eu acho que, às vezes, quando eu sei, eu vou me encontrar com pessoas, eu já sei que o resto do dia eu preciso colocar coisas que não são fixos, que podem ser alterados. Porque tu nunca sabe quanto tempo leva, quanto tempo vai chegar todo mundo, quando a gente consegue. Isso é algo que realmente eu, como sou bem planejado, isso me incomoda bastante, porque às vezes, né, tu quer correr, quer no teu objetivo, num encontro, mas não todo mundo chegou, e daí a gente vai bater um papo até chegar no ponto que conseguir algo. É bem difícil mesmo. Sim, um chega, marcaram um churrasco às 4. Um chega às 4, o outro chega às 10 da noite. É muita diferença de horário, né? E também não vai embora, né? Isso também. O brasileiro não tem regra de, tipo, o alemão fica umas 2, 3, 4 horas, tá? Quando for melhores amigos, também fica mais tempo. Mas às vezes é, tipo, às 5 o churrasco e às 2 da noite ele tá ainda lá, sabe? Tipo, ele não quer ir embora. E o interessante
interessante que o alemão, ele fala, a gente tem amigos que já vieram aqui, não, a gente vai chegar às 2, a gente vai embora às 6. Eles já falam quando eles vêm o horário que eles vão embora. Sim, cara, eu não consigo entender, cara. Pra gente é super engraçado assim? isso. Total, isso é total alemão. Mas eu prefiro assim porque eu tenho uma noção. Porque você é alemã. Mas e daí o brasileiro, ele já não é, você pode me corrigir, ele não é muito direto, né? Às vezes ele quer falar alguma coisa, mas ele não vai direto ao ponto, né? Fica dando voltas, né? Total. Tipo, às vezes a gente se encontra para falar sobre um tópico, mas a gente fala 2 horas sobre outra coisa que acontece no mundo, só para depois de 2 horas ter o clima para entrar no tópico. Tem que ter o quebra-gelo. Isso é bem diferente mesmo, assim. Enfim, daí no Brasil você fica pisando em ovos ali, porque você não sei se conhece a expressão pisando em ovos, né? Falando de uma forma delicada pra você, né? Tentar fazer com que a pessoa se ligue no que ela quer, que você quer que ela faça. Pode demorar isso até chegar no assunto principal. Mas eu já, com alguns amigos mais próximos do Brasil, que já era amigo assim, eu já falava, vai pra casa, meu, não aguento mais você aqui, cara, some daqui, cara, sabe? Eu já falei. Não, eu acho que eu fiz, foi às vezes quando as pessoas não foram embora, eu só fui dormir. Falei, tchau, galera, não consigo mais, não quero mais. Sério? Boa. Essa foi boa. Mas daí tinha novamente meu namorado que ainda falava com as pessoas e conseguiu ficar até as 6 da manhã, não sei, falando com as pessoas. Que legal. Mas muitas vezes a pessoa me considera também mais grossa, porque se eu tenho o objetivo de falar sobre algo, eu vou direto, eu falo, sabe, que tipo... Depois de um tempo, eu perco a paciência de, tipo, falar sobre qualquer outra coisa que não interessa nesse momento. Entendi. Isso daí, para alguns brasileiros, é visto como grosso, né? Mas não é, a pessoa só tá sendo direta. Grosseria e objetividade são coisas diferentes, né? Sim. E isso é uma coisa que eu falo com a Fernanda, assim... Eu fico com receio de quando eu voltar pro Brasil, os caras vão me chamar de grosso. Mas na verdade eu já tô mais objetivo, né? É outro esquema, né? O Tomás já tá bem alemão. Eu já tô bem alemão, né? Já os caras, tipo, me convidam pra fazer uma coisa que eu não tô muito afim, eu já falo que não. Não. Mas por quê? Eu não quero. Sim. E eu falo que não quero, né? Eu não falo que nem os alemães. Os alemães falam que tem termin, né? Eu tenho um termin. Às vezes o cara não tem termin porcaria nenhuma. Ele vai ficar em casa vendo Netflix, mas ele fala que tem um termin. Realmente. Acho que isso é até hoje difícil de... Tipo, agora já chegamos e temos mais amigos mais próximos que quando eles falam que eles querem se encontrar ou querem fazer algo, eles realmente fazem. Mas já tinha muitas vezes, né, que a pessoa só fala por falar, né? Vamos marcar, vamos fazer isso, vamos. E depois não vem nada, sabe? Por isso que me incomoda bastante. Isso é normal do brasileiro. Vamos marcar alguma coisa e nunca marca. E nunca marca. Muito doido. E outra coisa que eu acho muito louca no Brasil é, tipo assim, vamos se encontrar na praia, né? Cara, é pior que o churrasco, né? Tipo, o cara chega 5 da tarde, você já tá lá desde as 11 da manhã, já tá que nem um camarão já. Você também deve se queimar bastante, né, Leia? Que nem eu na praia. Eu sou um desastre na praia, não posso ficar mais que 1 hora. E os caras não chegam nunca, meu. Então, realmente, esse foi também os primeiros 2 meses que, na verdade, eu não estava lidando com essa arrumar os encontros. Então, eu só chegava nos lugares e como uma pessoa... Mas acho que não estou vivendo tanto tempo perto da praia que eu consigo ter essas experiências. Mas eu imagino, sim, que eu não vou conseguir ficar umas 5 horas na praia, porque não realmente dá, né? Eu saio com câncer. Eu chego sei lá, vou comprar um protetor solar, daí o atendente pergunta, qual fator de proteção você quer? Aí eu falo, fator albino, né? Com mais power que tiver aí, porque pra mim também não dá muito certo sol, não. E outra coisa também que eu notei muita diferença é em relação ao clima, né? O brasileiro aparece no churrasco quando chove? Eu acho que eu nunca. Nunca. Eu acho que nunca. Eu acho que isso, tipo, se chove... Ferrou. Acabou. O dia acabou. Sim. O dia acabou. Não vai fazer mais
nada, ficar em casa. O alemão já tem essa regra de não existe tempo ruim, só existe roupa ruim. Já ouviram falar isso? Não, óbvio. Sim, a gente vê a primeira direto coisa que eu aprendi na chuva, eles estão todo dia, as mesmas pessoas correndo, fazendo exercício, saindo com criança, eles jamais deixam de fazer alguma coisa por causa de chuva. Eu vou abrir um parênteses, eu quero dar os parabéns pra esses alemães. Cara, tá menos 5 graus, 6 horas da manhã. O cara se dispôs a correr, a fazer o Cooper Ele dele. vai correr. E ele vai correr. Pode estar uma camada de gelo na calçada, o cara tá correndo, cara. Parabéns pela disposição. Eu queria ter metade da motivação que esses caras têm. Podemos continuar o programa aí. Eu ainda não entrei no clima alemão. Pra mim, se chove também, eu já não faço muita coisa. É, por isso não faz mais nada, então, porque só chove. Nossa, aqui. mas tá fudido na Alemanha, né? Porque ainda mais esse ano, meu Deus, só chove. Pois é, não, mas eu acho que o alemão é o famoso Dickkopf. Sabe? Ele sempre, se ele quer fazer algo, ele vai fazer. E bem feito, né? Seja tempo que seja. E é muito doido, né? Às vezes eles gostam muito desses Wander, né? De sair caminhando aí e tal. E não importa o clima que tá, se é pra ser sábado, 6 da manhã, os caras estão lá. A gente tá pode estar chovendo meteoro, olha, a gente que eles não estão lá. consegue acreditar. Eu falo, pô, parabéns. Mas eu já tinha também brigas com minha namorada, porque a gente foi viajar e a gente planejou para fazer uma trilha e ele não quis sair porque tinha nuvens. E eu falei, que isso? A gente vai sair, a gente vai fazer. Eu também não sairia com nuvens. Então, veja você, né? E outra coisa que eu queria saber, todo brasileiro é bem humorado, Leia? Bom, todo brasileiro. Difícil. Mas eu acho que 95% sim. Pelo menos pela minha experiência, especialmente na comédia, né? As pessoas normalmente que vêm me encontrar, ou vêm pros shows, mesmo seja open mics, assim, eles sempre são bem humorados, porque acho que o brasileiro, ele leva a vida não tão sério como o alemão. Isso é a grande diferença, né? Que o alemão, ele chega no trabalho e não tem, tipo, tempo para brincar, para fazer uma piadinha, sabe? Nem para tomar um cafezinho. Não tem, sabe? Não tem esse tempo. E acho que isso que traz a felicidade e a qualidade da vida do brasileiro, assim. Porque ele veja essas coisas, ele leva esse tempo. Legal. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá aí uma coisa, né? Você tem bem o estereótipo alemão, né? Totalmente, né? Eu acho que as pessoas devem te parar bastante na rua aí pra conversar aleatoriamente. Como é que é isso aí no Brasil pra você? Então, eu já acho que as pessoas têm mais medo de falar comigo porque eles acham que eu não falo ou eu não sei. Muitas pessoas só olham pra mim, tipo... mas eles não têm vergonha. Eles olham já de longe e não param de me olhar. Às vezes eu penso... No início, especialmente, eu pensei que, tipo, tenho algo na minha roupa? O que tá acontecendo? Será que eu tô cheirando? Dá uma cheirada embaixo do braço, né? Será que eu esqueci algo? O que tá acontecendo aqui? Tipo, aleatoriamente, acho que ninguém para e fala comigo, mas as pessoas sempre me perguntam, você não é daqui, né? Você é de onde? Essa pergunta sempre rola, mas dependendo com quem eu bate papo, ou sai já. Já sai pela tangente, né? Não, mas o brasileiro é assim mesmo, né, cara? Curioso e tal, às vezes não quer falar porque... sei lá. E deve ficar olhando muito, né? Sim. Também, tipo, muitas pessoas não acreditam que... Como assim, uma alemã no Brasil? Sabe, tipo, eles realmente me olham e me perguntam assim como se fosse um alienígena, sabe? Como eu consegui, como eu decidi isso. As pessoas te perguntam muito por que você tá aí? Sim, bastante. Bastante porque eles sempre levam em consideração o dinheiro, que o real não vale nada. E é muito esse objetivo, né? Que tipo,
a Alemanha é o primeiro mundo, então deve ser tudo melhor lá, sabe? Mas não é assim, né? Vocês já sabem que não é perfeito como todo mundo acha. E tu sabe que de vez em quando alguém faz essa mesma pergunta pra mim aqui. Por que eu não fiquei no Brasil? Por causa do clima. Várias pessoas falam, nossa, mas lá é calor, vocês vieram pra cá. Aqui é ruim e tal, o pessoal mal-humorado. Lá no Brasil, o pessoal mais feliz. Eu fico pensando... Pode ser. Pois é, eu já sempre também tenho amigos que já moravam fora e voltaram pro Brasil, né? Porque realmente eu acho que vocês criaram um mundo, tipo, fora do mundo, sabe? Que, tipo, o brasileiro tem tudo no Brasil. Tem a cultura, tipo, vocês já têm um jeitinho brasileiro, do jeito que vocês falam com as pessoas, sabe? Vocês já se destacam com quanta coisa, sabe? Realmente, acho que muitos brasileiros que fazem a experiência fora voltam em algum momento, né? É verdade. E outra coisa que chama atenção quando eu tô no Brasil é que a gente fala bem alto, né? Sim. E a Alemanha é tão silenciosa, eu não sei. Muito silêncio. A gente não escuta os vizinhos, tá no restaurante, não escuta outra mesa, no trem não escuta outras pessoas falando. E como é pra ti no Brasil? Meu Deus do céu. Nossa, eu fico impressionada muitas vezes como a pessoa tem confiança. Como as pessoas têm confiança de, tipo, também assistir vídeos em volume 100%, sabe? Como se fosse o mais importante, né? Agora. Tô em casa. Agora isso, sabe? E não interessa, né? Tipo, é realmente impressionante para mim isso. Mas eu acho que por isso também, às vezes, as pessoas ficam para mim, nossa, ali fala tão baixa, mas é porque é normal para mim, sabe? Não é que eu falo baixa, você só grita, sabe? Então esse é o problema. Não, mas eu acho que isso é bem como a paixão do brasileiro, né? De falar, de ser articular, né? Até teve uma história engraçada aqui. Tem uma senhora que a gente conhece aqui, ela é portuguesa, ela mora 50 anos aqui na Alemanha já. E ela ajudou a gente quando a gente chegou aqui e tal. E um dia a Fernanda fez um café lá de tarde, né? Chamou as amigas brasileiras e chamou ela pra ir junto. Aí o que acontece? Eram, sei lá, 6, 7 meninas reunidas e mais essa senhora, né? Aí você sabe como é que são os brasileiros, né? Um fala por cima do outro, o outro começa a falar, o outro responde em cima, e aquela confusão, né? E essa mulher tava sentada lá, quietinha lá, e ela, imagina, tá 50 anos, ela é portuguesa, mas tá 50 anos, né? Ela é alemã, né? Ela não é portuguesa, ela é alemã já. E a pessoa falando alto, e um falando por cima do outro, de repente ela levantou. Pegou a bolsa e falou, eu tenho um terminho, tenho um compromisso, preciso ir. E saiu e não deu tchau pra ninguém. Aí eu falei, essa mulher tava irritada com essa gritaria aqui dentro de casa. E depois ela falou pra mim, ela disse pra mim assim, nossa, muito obrigada pelo convite, assim, mas nunca mais me convida pra ir na tua casa com as tuas outras amigas, porque cada uma falava mais alto que a outra, elas estavam berrando, eu não entendi nada. Pois é, realmente, eu sou uma pessoa aqui no Brasil que se dá muito melhor com pessoas, tipo, 1 ou 2 pessoas falando do que num grupo com muita gente, porque eu não consigo brigar por ter essa atenção, sabe? Por isso acho que também eu gosto no palco, porque daí ninguém fala. Aí você tem a palavra, você fala, você tá com o microfone, né? Então, e quando alguém manda algo, eu já faço uma piada em cima, então tá de boa. Mas é realmente algo que o brasileiro... Até hoje eu brigo também com meu marido, porque ele fala que não, você tem que não esperar a outra pessoa a terminar a frase, você já tem que mandar algo, né? Tem que ser rápido. Mas é para mim muito cultural, né? Tipo, eu tenho um respeito que eu quero entender até o final da frase, sabe? Eu tô esperando para vir, tipo, ok, deixa a pessoa falar até o final, né? O brasileiro não tem isso, né? Ele já manda coisa em cima, sabe? Qualquer coisa que vem na cabeça. Eu tenho uma teoria sobre isso, Léa. É que depois que eu comecei a estudar alemão, e muitas frases no alemão você tem que colocar o verbo no final da frase, né? Sim. E é o que vai dar o sentido pra sua frase muitas vezes, né? Uhum. Então... O alemão é um idioma que você precisa escutar até o final, senão você não entende algumas coisas. Não faz sentido se você cortar a pessoa antes dela terminar de falar a frase. E no português, como várias outras línguas, o verbo já tá no começo da frase. Então tu mais ou menos já vai entender o que o cara vai falar, entendeu? E eu notei muito isso aqui, porque às vezes eu ficava falando, daí os caras tá esperando eu falar até o final. Tipo, eu tava falando qualquer coisa, esperando que a pessoa me cortasse pra ela continuar falando. E não acontece, tá ligado? O Tomás sofreu muito
muito na empresa. Ele falou que ele falava, e todo mundo ficava olhando, ninguém falava nada. Apresentando alguma coisa no trabalho, sabe? Aí montei lá a apresentação e falando. Falei, pô, cara, me interrompe, velho. Já falei que tinha pra falar, velho, sabe? Aí depois, agora eu já aprendi. Eu falo, fico quieto. Deu alguém pega a palavra e continua. Pois é. Faz sentido. Eu também já pensei sobre isso. Realmente esse negócio do que o alemão só fala o que é necessário, sabe? O brasileiro, ele coloca qualquer coisa só pra, sabe, dar mais volume no que tá acontecendo. Tipo, o alemão fica quieto, né? Mas é realmente isso. Isso também, até hoje, eu tenho muitas dificuldades porque eu não consigo manter muito esse bate-papo, esse tipo de manter uma conversa ou chegar nesse ponto, esse small talk, sabe? Pra chegar nesse ponto, porque pra mim é muito objetivo, sabe? Tipo, bem alemão, né? Bem alemão, é isso mesmo. E faz sentido. E outra coisa que eu quero saber, o que você acha de receber visitas em casa sem que as visitas avisem você que elas estão indo? Já aconteceu contigo? Nossa, isso aconteceu uma vez. Uma vez. E meu marido aprendeu dessa lição. Ele aprendeu. Porque realmente rapaz, uma alemã brava. Meu Deus do céu. Não, porque foi um dia que a gente já tinha o nosso clube de comédia. Eu trabalhava em casa com os vídeos, estava editando alguma coisa. E ele terminou um show e quis ir em casa. E era tipo 1h à noite. E daí eu quis, na verdade, já me deitar, não me senti bem nesse dia. E meu namorado chegou com 3, 4 pessoas. E tem que saber que nesse momento a gente tinha um apartamento que era tipo um quarto, né? Bem pequeno, um estúdio. Então eu não tinha nem o espaço de me separar e deitar ou alguma coisa. Então a gente ficou lá no sofá e falando com as pessoas. E eu, tipo, com 200% de estresse, sabe, lá, tipo, só querendo dormir, já tava cansada. E as pessoas mais também perceberam, eles falaram que, tipo, não, acho que a Lia não tá tão feliz com nossa visita aqui. Não conseguiu disfarçar. Não. Mas foi engraçado depois, né, a gente ir, mas realmente é algo que não é tão legal. Eu gosto de receber as pessoas, fazer algo, tipo, um churrasco, fazer uma noite, beber junto, alguma coisa, mas não chegar do nada, porque acho que o alemão é planejado demais pra isso, né? Eu acho que isso é o ápice para um alemão. Eu acho que eu nunca teria coragem de ir na casa de ninguém sem avisar que... Até teve um dia a gente tava passeando lá onde perto de onde a gente morava, a gente passou do lado da casa da nossa vizinha, né? E eu falei, vamos bater aí. Aí tu falou, não! Eu falei, meu Deus, ela nunca mais vai falar com a gente. Nunca mais vai falar com nós. Um beijo, Steph. É realmente que o alemão também, né, essa questão de colocar... Tipo, o alemão que não tem janelas abertas, sabe? Ele tá sempre fechando também as janelas, sabe? Pra ter a privacidade, pra ninguém olhar o que tá acontecendo dentro. Isso é realmente... O alemão é mais fechado nessa questão. Então isso explica alguma coisa que eu noto. Isso é muito estranho pra mim e pro Tomás. A gente vai falar de uma coisa da Alemanha aqui. Gente, deu 5h da tarde, todas as persianas estão fechadas. A gente não vê nada de nenhum vizinho. Pra gente é muito estranho. Tanto que a gente fala, gente, parece que só mora a gente aqui. A gente deixa a nossa janela aberta. E é só eu e o Tomás, o resto é tudo fechado. Sim, não, total. Mas isso é essa questão, né, de morar no Brasil mais perto, tu ouve o vizinho, tu sabe a metade da vida do vizinho, na verdade, porque tudo acontece também fora na rua, ou tá sempre mais aberto, mais movimento na rua e realmente muito mais viva, né, vida aqui no Brasil do que na Alemanha. Faz sentido. Ó, e uma última pergunta aí. Bom, já teve alemães que falaram isso pra mim, tá? No Brasil, geralmente, em muitas casas, né? O chuveiro, né? Pra você tomar banho é o chuveiro elétrico, né? E eu conheço alemães que têm medo de tomar banho em chuveiro elétrico. Isso procede? Isso é verdade, realmente. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei muito com medo de tomar. Você também? Começo de chuveiro, eu pensei, meu Deus, como é que pude colocar? Quem inventou isso? Sabe, tipo, a coisa mais perigosa que você pode colocar junto. E todo mundo, não, tá tranquilo, pode tomar, não tem problema. Então, realmente, isso é algo que acho que ninguém entende, nenhum alemão entende. Tá, mas é o medo da eletricidade ou do banho em si?
Acho que as duas, né? Legal, fechou. Então pra topar o café. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E agora a gente vai para as dicas do Alemanha Cast. Eu quero dar uma dica hoje. Quero indicar um Instagram de humor, né? Que tem a ver aí com a nossa convidada. Eu gosto bastante de ver memes aí, coisas engraçadas e tal. Então tem um que eu acompanho em alemão. É lach_momente.de, né? Lach, de tipo risada, _momente.de. É um Instagram aí bem engraçado, tem umas coisas engraçadas. Alguns eu não entendo, né? Por causa do alemão. Mas é legal. Segue lá, vou deixar o link aí no post. A dica que eu vou dar é o canal do YouTube da Lea Maria, que é Lea Maria, que é muito legal. Eu assisto todos os vídeos e dá pra dar bastante risadas. Eu não sei se é porque a gente mora aqui, né? Que daí talvez as piadas ficam um pouco mais salientes, né? Mas eu acho muito boa, eu dou bastante risada, viu? A gente adora. Ótimo. E minha dica fica... Eu tenho 3 dicas, na verdade. Músicas, quem gosta, quem mora na Alemanha, provavelmente já conhece a banda An mein Kantereit, que é uma das minhas bandas favoritas. É muito bom para entender o alemão e também para ver, tipo, os jovens na Alemanha. Eles são bem jovens, eles estão fazendo um trabalho muito bom. E tem o meu livro favorito é Faust, do Goethe. Sim. Se você já conhece, né? É um pouco mais difícil de ler, mas vale a pena. E um filme, eu tenho A Vida dos Outros. A Vida dos Outros? A Vida dos Outros. Você já conhece, não? Não conheço. Não, nunca ouvi falar. Não, tem que assistir. É sobre essa época quando a Alemanha estava separada e foi, tipo, espionado das pessoas. Então, esse filme conta sobre uma pessoa que está espionando a família. Então, conta toda essa trajetória colocar na prisão ou não, e bem interessante, né? Tipo outra sociedade que você consegue ver e entender o que aconteceu lá. Legal, muito bom. Vamos procurar, então. Vamos procurar, então. A gente vai deixar os links aí no post. Quem quiser vai ficar mais fácil de achar. Então, eu queria agradecer a sua presença aí. Demorou, né? Demorou mais de 6 meses pra gente agendar essa gravação, né? Mas deu certo. Queria agradecer aí pela disponibilidade. Quem sabe a gente grave uns outros aí, porque eu tenho umas dúvidas pra tirar em relação aos alemães. Quem sabe você possa me responder. Claro. Então tá, galera. Agradeço a presença de todos aí e tchau! Tschüss! Este podcast foi editado por Play Áudios.